Boa noite, bom dia. Shavua Tov, boa semana para todos. Shabbat Shalom Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva, para o mundo inteiro aqui e agora já. A pergunta da semana é muito interessante. Perdemos ao ajudar? E se é verdade que perdemos, devemos deixar de ajudar? Porque a gente está perdendo a fazer isso? A resposta, já em direto ao assunto, é que é possível que a gente perca ao ajudar e mesmo assim devemos fazer isso porque a bondade é uma das qualidades principais que a gente tem. Generosidade, fazer o bem, ajudar aos demais. A gente está no projeto Likutei Sirot, esse é o volume 25 de livros do Rebbe de Lubavitch com discursos racídicos. Essa é a Parashat Vayera, é a Sirá de número 2. Nossa Parashá, no capítulo 18 do livro Bereshit, fala que Avraham está falando para Hashem e ele fala: Anohi afar va'efer. Eu sou como o pó da terra e a cinza. No Talmud, Tratado de Sotá, na página Yud Zayin 17 Aleph, o Rava fala que por causa dessa frase que Avraham se compara com pó e cinza, tivemos o mérito, e os seus filhos tiveram o mérito de duas mitzvot, que é as cinzas da vaca vermelha e o pó da terra da mitzvah de Sotá, da mulher que é suspeita de adultério, e se usa o pó da terra do Mishkan ou do Beit HaMikdash, que se dissolve na água com o pergaminho, com o nome, com uma parte da Torá que tem o nome de Hashem, que se dissolve na água. E no caso da vaca vermelha, são as cinzas da vaca vermelha, que depois ela é queimada, como korban. As cinzas da vaca vermelha são diluídas em água de nascente, água Maim Chaim, água de nascente, água viva, que é da nascente, da fonte, e é aspergido pelo Cohen na pessoa que está com a impureza da morte, que é a mais baixa, a mais forte que tem. É sabido que Hashem recompensa no modo de medida por medida, midá kneged midá, como tem na própria Masechet de Sotá, no próprio Tratado de Sotá, na página 8 Beit, na Mishnah, que fala Bemidá shadam moded bo ba modedino lo, que do modo como a pessoa mede, ela também é medida. Então, aqui também tem relação entre Avraham ter falado essa frase e a recompensa dessas duas mitzvot, que não é só ligada à semelhança das palavras afar e efer. Tem alguma coisa na essência dessas duas mitzvot e na essência do comportamento de Avraham, de modo que eu sou como o pó e a cinza estão ligados com o máximo da humildade, que é o que Avraham falou aqui, e tanto a mitzvah da vaca vermelha como da Sotá está ligado com a humildade também. Mas em princípio parecem contrários. O atributo de Avraham é a bondade, a generosidade, e a vaca vermelha está ligada com a severidade, com os 5 níveis de severidade, porque Pará é como se par, que é boi, e rei, de 5 atributos de severidade, níveis de severidade que tem. Ainda mais, a vaca é vermelha, e o vermelho sabe que também está ligado com sangue, com severidade. E além disso, a vaca precisava ser completamente vermelha no seu máximo, então o máximo da severidade. E também o Midrash diz que as 4 condições para a vaca estão ligadas com os 4 exílios que tivemos depois do Egito. Egito, Mitzrayim, está ligado com a vaca, com Pará.
E as 4 condições, que deve ser vermelha, está ligada com uma galuta, um exílio. Deve ser inteira, também outro, sem deficiências e sem ter feito nenhum trabalho. São 4 exílios que está ligado com a severidade. Se fosse ligado com as águas da purificação, como a gente falou, o Maim Haim, não teriam perguntas. Por quê? O Maim Haim, as águas que dissolviam as cinzas da vaca vermelha que foi incinerada, né, foi queimada, essas águas são ligadas com bondade, porque a água está ligada com bondade, sai de um lugar alto para influenciar e trazer água para um lugar baixo, e as águas são de nascente, que são vivas, que está ligado também com bondade. Mas a ênfase aqui é justamente nas cinzas, que são justamente da própria vaca, então está ligado com severidade. Podemos dizer que a explicação para isso é porque se sabe que tem 2 tipos de bondade. Tem um tipo de bondade, que é o mais comum, que é pelo lado da grandeza da pessoa. Como vemos num rei poderoso ou um ministro rico, que ele quer dar para todas as criaturas, pequenas ou grandes. Ele tem tanto que ele quer dar do que ele tem. Isso pode ir para o lado da impureza, como aconteceu a bondade de Ismael, né, que herdou a bondade tão grande que Abraham tinha. E essa bondade que o Ismael tinha dava arrogância para ele. Né? O que ele queria era mostrar sua riqueza, o seu poder. Né? E ele se engrandecer com isso. Olha como eu sou bom, olha como eu sou grande, olha como eu tenho poder. Tem um segundo tipo, que é a bondade do Abraham. Está ligado justamente ao seu contrário, né, da arrogância, que é a humildade, resignação. Abraham pensava que ele valia menos que todo mundo, como se ele fosse sobras. Então dava bondade para todos que mereciam mais do que ele. A vantagem nessa bondade não é só porque a pessoa que tem essa bondade, ele dá tudo que ele tem. E não como o outro, que é o arrogante, que é o que tem poder, que dá para o outro só o que sobra e fica com o que é o principal para si. O Alter Rebbe explica que a bondade, como Abraham, como a gente tem herdado de Abraham, é mesmo que a pessoa tenha prejuízo, perde para ajudar, como eu falei no título. Ao fazer a bondade, ele perde, mas não deixa de fazer isso. Encontramos isso na história de Avraham Avinu, no primeiro conto explícito sobre Abraham, na Parashat Lech Lechá, quando aparece Abraham, nosso herói, nosso patriarca, que ele se colocou em perigo lutando contra reis fortes para salvar prisioneiros, fazer Pidyon Shevuim, resgatar prisioneiros que estavam presos. Tem também seu sacrifício espiritual, não só material, de lutar contra 4 reinados para poder salvar prisioneiros que estavam num grau baixo, como também seu sacrifício espiritual ao correr para receber hóspedes na nossa paraxá, no comecinho, deixando de lado a presença divina, que Hashem veio falar, apareceu para Abraham, que é o título da paraxá. E Abraham perde o lado espiritual, que ele poderia ficar tranquilamente do lado de Hashem para poder fazer a bondade. Como a vida toda de Abraham não era material, mas sim espiritual, então o sacrifício e a abnegação dele para fazer bondade foi gigantesco. Muito mais que o sacrifício do corpo. Ainda mais por quem? Nesse caso aqui, simples árabes que se olhavam para o pó nos seus pés, a terra nos seus pés, a idolatria no nível mais baixo possível. O Alter Rebbe diz que os patriarcas foram como uma carruagem para Hashem, todos os dias de suas vidas. Entende-se que quando Hashem apareceu para Abraham no começo da paraxá, foi um nível muito elevado. Mesmo assim, ele está disposto a abandonar isso para poder fazer bondade com árabes, no nível mais baixo que tem, de pessoas que fazem idolatria para a terra. Como Abraham aprendeu isso? Nós aprendemos que é mais importante deixar a Shekhinah, deixar de lado a presença divina para poder fazer a mitzvah, a boa ação de hospitalidade,
fazer bondade de Avraham Avinu. Mas ele aprendeu de quem? A verdade é que ele se sentia como realmente pó e cinzas. A mesma coisa com relação a essas duas mitzvot. A Alahá, a lei, estabelece que aquele que se ocupa com a vaca vermelha, purificando os outros, se impurifica, ele perde para poder ajudar. Ele purifica os outros, ajudando, e se impurifica. Ele perde para si. E por quem o Cohen estava disposto a se tornar impuro? Para alguém que caiu num grau mais baixo de impureza, impureza de morte, tumatmet. Alguém que está totalmente isolado da Kedushá. A mesma coisa com relação a Sotá. Hashem deixa apagar seu nome para ter paz para a mulher que é suspeita de adultério, o nível mais baixo que tem. E Hashem, o mais elevado, deixa se apagar seu nome. O livro do Zohar, na Parashat Hukat, explica que Rabbi Pinhas Ben Yair falou para Rabbi Shimon para falar alguma palavra sobre a Parashat Zot Hukat HaTorah, que é a Parashá da vaca vermelha. E aí o Rabbi Shimon fala para o seu filho, o Rabbi Elazar, falar algumas palavras. Então o Rabbi Elazar fala algumas palavras sobre a vaca vermelha. O pai do Rebbe, Rabbeinu Levi Yitzhak, explica que o Rabbi Pinhas Ben Yair é no nível do caminho de Avraham Avinu, porque ele fazia também Pidyon Shevuim, a bondade de resgatar pessoas que estavam presas. Por isso que ele queria a explicação sobre a vaca vermelha, porque queria exaltar esse lado do Avraham Avinu, de fazer a bondade, mesmo ao se sacrificar e ter prejuízo. Ajudar mesmo perdendo. Mas por que não foi ele mesmo, já que ele tinha essa qualidade do Avraham Avinu? O assunto da vaca vermelha também está ligado com Rabbi Shimon Bar Yochai. Mas ele quis sacrificar tanto Rabbi Shimon quanto Rabbi Pinhas, abnegando com a humildade que o outro pode explicar melhor do que ele mesmo. Ele queria exercer a qualidade da bondade do Avraham Avinu, de ser humilde e abnegado, resignado. Ele quis dar o mérito para o Rashbi, do mesmo modo que um judeu quer privilegiar outro judeu, em vez de pensar sobre si. O Rashbi fez a mesma coisa para o seu filho, Rabbi Elazar. E Rabbi Elazar acabou falando, porque também, do mesmo modo que o primeiro que fez a mitzvah da parada do mar da vaca vermelha foi Elazar HaKohen, o mesmo nome do Rabbi Elazar, filho do Rabbi Shimon, ainda no deserto. Por isso, não é a água da nascente, mas as cinzas da vaca que são o exemplo da bondade de Avraham. Porque o sacrifício foi tão elevado que incluiu o lado da severidade do Avraham. Como está explicado na nossa Parashá, que Hashem conheceu Avraham e que ele fazia tzedakah u mishpat, ele fazia bondade, justiça, junto com julgamento, porque ele se julgava a si mesmo para saber o que ele realmente precisava, o que era essencial, que ele não poderia deixar de ter. Todo o resto ele dava. Primeiro ele julgava a si mesmo para depois decidir o que era mais importante para ele e tudo o que podia entregar para o outro. Mesma coisa em relação a Sotá, que as águas amargas acabam que ficam adoçadas. O amargo vira doce. No tempo que a galut vira Geulah, o exílio vira redenção. O que é amargo, difícil, escuro, sofrido, doloroso, vira alegria total, com Mashiach já agora. E aí, quem estava suspeito de uma coisa errada, ganhava e tinha filho depois. Então transformava para uma coisa boa, assim como a gente vai transformar já agora as coisas difíceis que a gente passou, o exílio amargo e longo, para trazer Mashiach agora, já. Shabbat Shalom, Mashiach, now.